Bom, Andrezão, você falou que você começou na madrugada, e aí eu fiquei intrigado, como é que era, assim? Porque eu acho que todo mundo, quando inicia numa atividade assim, tem aquela ideia de conhecer e tal. Como é que foi pra você, o começo, a adaptação, né, naquela nova atividade? Você já devia ser bastante preparado, mas até pro mais preparado, a primeira experiência é algo, né? Terrível. Assim, de se lembrar, vamos deixar mais, né? Porque me conta como é que foi a sua. Não, terrível. Primeiro Sem eu falo falar o já. seguinte, eu sempre quis ser jornalista, nunca tive dúvidas sobre isso. Então, quando você quer uma coisa muito, quando você é apaixonado, você corre atrás. Se você é apaixonado pelo Cruzeiro, como eu sou, eu já fui pro Mineirão a pé, porque eu não tinha dinheiro quando eu era adolescente para ir pro Mineirão. Nossa Então eu senhora. ia com todo prazer. E ganhava quando você ia assim? Meu Cruzeiro na minha época ganhou muito. Até Na década, 2014 Ó, ele. até só de ir pra ver o Cruzeiro já é por um bom motivo. Tá Mas bom. assim, na minha época ganhou muito. Eu vi o Cruzeiro sendo campeão da Libertadores em Na época 97. E aí eu ganhador. posso falar muitas coisas. Ah, Da Copa do Brasil em 2000, naquele jogo nossa. contra o São Paulo maravilhoso que eu estava lá no Mineirão. Mas enfim, quando você quer alguma coisa, você corre atrás. E eu sempre fui apaixonado pelo jornalismo, absolutamente apaixonado e sempre corri atrás. Então, já na faculdade, no segundo mês de faculdade, eu passei num teste. Na época existia a TV universitária. Hoje não existe mais, e me tornei apresentador de um programa no UniBH, né, que era, junto com a PUC, as duas maiores faculdades de jornalismo antes da profissão dar uma mudada tão grande, porque o que existia na época era o Orkut, o ICQ, não tinha smartphone, tinha telefone, e o ICQ e o Orkut era pela internet, você não tinha rede móvel de celular. Então, o jornalismo era o tradicional mesmo. Então, me tornei na época, apresentador de um programa universitário, que era um programa de direito, e com isso fiz um teste, uma prova para a Record, passei em primeiro lugar na prova de conhecimentos gerais, virei estagiário, e quando eu me tornei repórter, eu não tinha nenhuma preparação para ser repórter de uma emissora comercial, ainda mais a Record. E na época, o lema era Caminho da Liderança. Era uma emissora que estava crescendo muito. Estava atrás da Alterosa ainda, não era segundo lugar como é hoje, mas estava crescendo demais. E eu fui para ser repórter da madrugada, e na madrugada a gente sabe que as coisas acontecem das mais diversas formas, e muitas vezes eu estava sozinho. Exatamente. Então, minha Ave Maria. primeira matéria tinha 40 segundos, porque eu não sabia nem escrever a matéria direito. Então, foi muito difícil. As primeiras Você vezes lembra qual que foi a sua primeira foi um matéria? estupro. E eu não sabia nem falar sobre, não sabia se eu falava estupro, se eu falava abuso sexual. E o pior, era um estupro de uma criança. Então, muito Nossa, delicada a história, né? Muito pesado. pesado. E eu fui com a cara e com a coragem, fiz. E durante a madrugada tive que cobrir vários acidentes, vários incêndios. Então, você vai aprendendo ali. Não é nada fácil, ao contrário, é muito difícil. Só que As piores notícias estão na madrugada? Eu imagino isso também. a madrugada só tem notícia ruim. Só tem apreensão de droga, acidente, incêndio, assassinato. Nunca vi tanto. No início eu ficava assustado, assim. Não que depois você se acostuma, mas você aprende a lidar. Porque você nunca pode se acostumar com uma coisa ruim, com uma morte. Mas aí eu tinha toda uma equipe por trás, na Record, tinha um apurador, tinha um editor de texto, que é aquele profissional que ajuda o repórter a construir a matéria. Pedro dos Anjos, que hoje, até a última vez que eu fiquei sabendo, estava na ESPN de São Paulo. E isso Brabo. tudo me fez, evidentemente, conseguir ir adaptando e melhorando na madrugada, porque não foi nada fácil, né? Foi um período difícil, porque eu nunca gostei de madrugada, eu sempre... Não, tá Hoje explicado. não, hoje eu durmo mais tarde, mas na época eu era Tá, de dormir. tá explicado, tá explicado, dá pra você ver. É, não, As coisas você tá doido. acontecem. Você só tem notícia ruim, você perde até a fé no mundo aí. Você tem quanto. Não, mas você perde, pior que você perde. Ué, começa a ver o pior do homem, né? De certa forma. Eu falo o seguinte, o Coisas jornalismo é acontecem. exceção. O jornalismo não é o que acontece no dia a dia das Sim. pessoas. Eu comecei a lidar com a exceção. E para mim, muitas vezes, se eu não sei absorver aquilo, a exceção vira regra. Eu começo a pensar que todo mundo é ruim, que todo mundo vai ser atropelado, que todo mundo vai morrer assassinado, que todo mundo vai ser estuprado. Eu Paranoico. tenho uma até, irmã né? nova que eu falava, olha, não, porque eu fiz uma reportagem de uma menina, uma coisa horrível,
Tava atravessando a contorno em frente ao shopping, Pátio Savassi. O namorado foi dar, e ela foi empolgar, foi atravessar o ônibus, passou por cima dela, ela morreu. Então, aquilo me marcou, porque eu cheguei lá, vi o namorado desesperado, a família chegando. E aí você começa a achar que aquilo é regra, não é regra, é exceção. E por isso que vira fato jornalístico. Né? Até na faculdade a gente fala, quando um cachorro morde um homem, não é matéria, mas quando um homem morde um cachorro, é matéria. Então, essas coisas são exceção. Por isso que todo mundo, meu Deus, o mundo está horrível. Não, gente, é porque hoje nós temos mais acesso às notícias. Antigamente, a gente não tinha. O mundo continua do mesmo jeito que estava antes. Seja ruim. Pô, Gente, quem tá acompanhando aí de casa, deixa o seu like na live. Vamos compartilhar essa live para os alcançar familiares, mais para os pessoas. amigos, pra gente alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? O André Rocha aqui tem bastante. Gente, nós somos curiosos. Essas histórias dele aí, rapaz. O André Deu o cara calos, do, né? Não, Deu o calos. cara do sol Deu calos. se preocupava com a noite. Não tinha nem vitamina D, né? Mas tô brincando, eu acho que fez parte de um processo, né? Eu me adaptei. construção, né? Um trem que- Porque Você ficou quanto tempo na eu fiquei 8 meses de madrugada, graças a Deus, aí em outro lugar. Aham. Esse O aí. Marcos Pena, que hoje está até em Juiz de Fora na Globo, na InterTV de Juiz de Fora. E hoje tem até a Virgínia Nalon, que ama a madrugada. Virgínia, obrigado por você amar a madrugada, viu? Mas ela ama mesmo a Eu Virgínia. imagino quando o Marcos entrou, ele deve ter ficado com pena, né, Marcos? Ah, Inclusive, o pai dele, ele é dono do Penas Bar em São João del Rei. Ó. Dizem que é o melhor bar de São João. E como eu não conheço todos, Mas eu não isso- posso falar que é o melhor. Mas isso é fácil, ele manda uma cortesia pra nós e a gente Vamos embora. experimentar. Esse lá.